Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu quero alcançar pessoas que a gente pode chamar de pessoas que fizeram uma cagada monstro na sua vida. Eu espero que você não ache que cagada é um palavrão, porque eu acredito que não seja, é apenas uma palavra inadequada para pessoas que tiveram atitudes inadequadas. E quando eu falo que é uma cagada monstro, é porque é um pecado que você cometeu que teve consequências, muitas das vezes permanente. É diferente, né? Os pecados a gente pode dizer que são iguais, exceto o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas as consequências dos pecados, dependendo do nível, né, de pecado, pecado no corpo, fora do corpo, as consequências elas podem ser permanentes para sempre, ou simplesmente um pecado que você cometeu e você se arrependendo, você consegue viver a sua vida tranquilamente sem nem sequer se lembrar que um dia você cometeu esse pecado. Quando a gente comete um pecado que tem uma consequência permanente, a gente corre um grande risco de ser realmente julgado pela igreja de uma pessoa que não tem perdão para nós, só porque você vai ter que conviver com a consequência do pecado. Muitos podem entender ao seu redor que aquele pecado não foi perdoado e que para você não tem mais chance. Então aí a igreja cai naquela mesma coisa que eu falei no vídeo da congregação cristã, que é colocar um fardo de um pecado sem perdão em pecados que Deus já perdoou faz tempo. E aí a gente pode matar pessoas na fé, né? A gente pode matar as pessoas espiritualmente, expulsar elas de dentro da igreja, né? Mesmo que a gente não perceba que está fazendo isso. Isso é muito grave. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, para de assistir vídeo sem se inscrever, sem ajudar o produtor do conteúdo, né, gente? Pelo amor de Deus, se inscreva aqui no canal, já clica no sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de me procurar lá nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles, ok? Bom, gente, geralmente a gente costuma dizer que não existe pecadinho nem pecadão, não é verdade? Pecado é pecado e pronto, acabou. Porém, existe sim alguma diferença entre os pecados, a própria Bíblia faz essa diferenciação, né, entre pecado no corpo, pecado fora do corpo, mas ela diz que só um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a Bíblia diz que só esse pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão, então eu não entendo por que nós cristãos conseguimos colocar um peso de culpa eterna em cima de uma pessoa que pecou. Nós não podemos fazer isso, porque senão a gente está rasgando a Bíblia e fazendo aquilo que a gente acha que é justo, né? E a gente sabe que a nossa justiça é trapo de imundícia. Muitas pessoas cometem pecado, aliás, todas as pessoas cometem pecados, mas eu quero trazer nesse vídeo, né, aqueles pecados que têm consequências permanentes. São pecados que a consequência fica ali com você e você tem que viver e conviver com ela para sempre, para o resto da sua vida praticamente. Isso faz com que as pessoas que estão ao seu redor julguem aquele pecado como ainda não perdoado, porque elas têm que ficar olhando para a consequência e convivendo com aquela consequência durante muito tempo. Nós temos algumas passagens na Bíblia que mostram pessoas que pecaram, homens de Deus, servos de Deus, que pecaram de uma forma permanente, né? E uma muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês é o caso de Sara, né? Que na verdade não foi nenhum pecado para a época, né? Foi uma atitude errada, que foi ela entregar o seu marido Abraão para a serva Agar, para que eles tivessem um filho que veio a ter Ismael. Ela tomou a frente, né, dos planos de Deus. Nós sabemos que Deus ele tinha um plano de abrir a madre de Sara, de dar um filho para ela, mas ela foi lá e tomou uma atitude errada e passou à frente de Deus e entregou o seu marido para sua serva, o que era permitido na época, então não era um pecado ela fazer isso. Porém, ela decidiu fazer com as próprias mãos aquilo que Deus já tinha prometido que faria e claro que deu errado, Agar teve Ismael e isso se tornou um problema na vida de Sara. E esse erro que Sara cometeu, né, veio Ismael e eles tiveram que conviver com essa consequência dessa atitude errada pro resto da vida. Aliás, até hoje nós
convivemos com essa consequência, porque nós sabemos que de Ismael formou-se um povo, né? E de Isaac formou-se outro povo, que é o povo de Deus, né? O povo escolhido por Deus, Israel. E nós sabemos que existem guerras entre eles, perseguição entre uma pátria e a outra pátria por conta dessa briga de Ismael contra Isaac. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que Deus ele não deixou de cumprir as promessas na vida, né, de Sara e de Abraão por conta dessa atitude errada. Mesmo que, ainda que fora do plano inicial de Deus, né, Sara colocou a sua mão e veio a vir ao mundo Ismael por conta disso, Deus ele não deixou de trazer Isaac ao mundo, ele não deixou de cumprir o plano inicial que ele planejou para a vida daquela família, porém, Deus ele continuou trabalhando com aquilo que ele tinha agora, que era Ismael, né? Nós sabemos que na Bíblia diz que Ismael ia morrer no deserto, largado ali, e se Deus ele não tivesse nem aí para aquela parte, né, da história, né, para aquele menino, ele poderia ter deixado aquele menino morrer naquele deserto, naquele momento, naquela passagem bem conhecida que a gente sabe que Agar deixou Ismael ali para morrer e se afastou dele, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Então, Ismael não era o plano inicial. Foi feita uma atitude errada, né? Foi cometido o pecado, né? De sair da vontade plena de Deus, do centro da vontade de Deus. Porém, Deus, ele trabalhou em cima daquilo que aconteceu. Deus, ele não ignora, né, aquele menino, ainda que ele tenha vindo de uma atitude errada de Sara. Em diversos momentos, né, da história do povo de Deus, da história dos homens, grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, muitos deles tomaram atitudes erradas que tiveram consequências permanentes e Deus, ele começa a trabalhar em cima daquela consequência. Ele não ignora aquela consequência, né? Vou dar um outro exemplo para vocês, que é o próprio Davi, que cometeu o pecado de adultério com Betseba e cometeu também o pecado de assassinato, né? Ele assassinou o esposo dela. Deus, ele perdoou mediante o arrependimento de Davi, ele perdoou aquele pecado e ele, em cima da história que ele tinha a partir de agora, ele continuou a trabalhar na vida de Davi, não é verdade? Então, o que acontece? Através desse vídeo, muita gente pode pensar, nossa, irmã Kelly, eu nunca pensei que a senhora fosse falar algo assim, porque eu sou aquela pessoa que falo, gente, cuidado, se vocês pecarem, vocês vão ter consequências que muitas vezes são permanentes, são consequências terríveis, não vale a pena, né, o pecado, ainda que haja arrependimento, ainda que haja perdão do pecado, muitas vezes a consequência ela é tão grave, ela é tão dolorida que não vale a pena, eu continuo pregando isso para você. Porém, existem pessoas que já pecaram e a consequência já veio, já chegou, e agora o que eu vou fazer com essa pessoa? Nós não podemos ser levianos a ponto de jogar essa pessoa para fora do evangelho e dizer para você não cabe mais aqui. Você não entra mais nas escrituras porque você cometeu esse pecado, então a partir de agora você está fora, não tem mais solução para a sua vida. Se nós fizermos isso com essas pessoas, nós estamos cometendo um outro pecado, porque Deus não faz isso. Deus não lança fora uma pessoa arrependida, independente do pecado, né? Se não for a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus perdoa esse pecado. E ele consegue, Deus é mestre em consertar as cagadas que nós fazemos na nossa vida. Eu sempre falei, eu penso e falo que Deus foi muito misericordioso comigo. Deus nunca me deixou viver uma consequência permanente dos pecados que eu cometi até hoje. Pecados gravíssimos, né? Hoje em dia era para eu, se eu fosse casada com o Alexandre, era para eu ter um filho de cada pai. Mas Deus, ele nunca permitiu, né? As minhas duas únicas filhas, são as minhas únicas duas gravidez que eu tive, são filhas do Alexandre. Eu nunca tive uma doença, né, venérea do mundo onde eu vim do mundo das drogas, um mundo muito perigoso, onde eu podia ter arcado com uma doença no meu sangue incurável, onde eu ia ter que conviver com ela até hoje. E Deus, ele me protegeu. Eu posso fechar os meus olhos e não entender que existem pessoas que por algum motivo Deus permitiu que a consequência viesse, né? Muitas pessoas que muitas vezes desviaram da igreja e engravidaram de uma pessoa lá no mundo e voltaram agora para a igreja, querem voltar para a igreja, querem reconstruir a sua história com Deus,
mas elas vão ter que fazer isso junto com aquilo que elas trouxeram da história, né? Que são os filhos, muitas vezes um filho de cada pai, cometeu adultério dentro do casamento, e isso gerou também filhos fora do casamento. Tem histórias que a gente fica assim, meu Deus, não tem como voltar atrás, não tem como consertar aquilo que foi feito, né? Muitas vezes uma pessoa mata outra pessoa, assassina uma outra pessoa, e aí? Ela não pode se arrepender? Não tem perdão para aquele pecado dela, porque ela não vai conseguir trazer a vida da pessoa que ela matou de volta. Acabou. Não tem como. Por mais que ela se arrependa, por mais que Deus perdoe, a consequência é permanente. Aquela família vai ficar sem aquela pessoa que foi morta. Você vai carregar essa culpa de um assassinato pro resto da sua vida. E acabou, não tem o que fazer. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem daqui para frente. E é por isso que Deus não nos dá o direito de julgar e de bater o martelo para a vida de ninguém. Nós não temos, nenhum ser humano tem o direito de falar, você não vai para o céu. Não, a sua história é muito pesada, o que você fez não tem conserto, não dá para consertar o tamanho da desgraça que você fez na sua vida ou na vida de outra pessoa, então para você não tem mais jeito. Deus nunca deu esse direito para ninguém, ninguém que está aqui na Terra. Somente Ele pode julgar, e é por isso que ele não deu esse direito para nós, porque teria história que a gente ia falar, meu Deus, o que eu faço? Não tenho o que eu dizer para você. Muitas pessoas chegam para mim, contam as suas histórias e eu fico assim, realmente sem saber o que dizer. O que dizer? Porque você não tem como consertar o tamanho da besteira que você fez, né? Você precisa entender que essa pessoa, ela tem sim o direito da salvação. Ela tem sim o direito do perdão mediante o arrependimento. E aí pode ter um outro grupo de pessoa que pode dizer assim, então ficou fácil, irmã Kelly, então vou pecar, vou me desfazer da minha família, que eu já não aguento mais mesmo, e depois eu me arrependo. E aí Deus vai e conserta a minha história do jeito que tiver. Acontece que quando a gente peca, já prevendo o arrependimento, é muito difícil que esse arrependimento seja verdadeiro. Sabe o que é o arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro é quando você pensa naquilo que você fez e você desejaria não fazer de novo se você pudesse voltar no tempo. Se você pudesse voltar no tempo, você não faria. Então pensa, você desfaz da sua família, já de caso pensado, já preparado para se arrepender depois. Você desfaz da sua família, casa-se com outra pessoa, que você na verdade já estava querendo, já estava de olho. E aí depois que você fez toda a cagada, né, que você fez toda a desgraça acontecer, você fala, eu me arrependi. Tá, mas você se arrependeu ao ponto de que se você voltasse atrás, se o filme da sua vida rebobinasse, você estaria de novo com a sua esposa antiga? Com o seu marido, com a sua família? Você não teria se envolvido com essa pessoa que está hoje com você? Você entende como que é difícil? Porque esse arrependimento você vai ter que entregar para uma pessoa, para um ser que conhece o profundo do teu coração. Ele conhece o profundo e o íntimo da intenção do teu coração. Então, por exemplo, eu vou matar uma pessoa, mas depois eu vou me arrepender. Vou fazer isso de propósito. Vou matar o meu esposo para poder ter a liberdade de casar. E hoje a gente sabe que isso está acontecendo, né, gente? Até no meio evangélico está acontecendo. Vou matar meu marido para poder ter a liberdade de escolher um outro marido. Daí, você mata ele, tudo bem. Não tem como você resolver esse problema, né? Já morreu, não tem como fazer voltar atrás. Mas, sinceramente, lá dentro, no profundo da intenção do teu coração, o arrependimento verdadeiro é aquele que, se você pudesse voltar atrás, você não faria de novo. Então, se você já fez aquilo de caso pensado, já pensando em se arrepender depois, será que você vai se arrepender verdadeiramente ao ponto de que, se você pudesse, o arrependimento é tão forte dentro de você, ele é tão genuíno, tão verdadeiro, que se você pudesse, você não faria de novo? É muito difícil você chegar nesse arrependimento de uma forma que você falsa, né? Que você já planejou se arrepender antes de cometer o pecado. Então, pelo fato de você tratar com um ser que sonda o íntimo do teu coração, que não tem como você enganá-lo, isso faz com que a balança dele seja fiel e verdadeira. Então é por isso que Deus, ele é o único que pode e que vai julgar cada história, cada caso. Porque ele é o único que ele conhece o íntimo do seu coração e sabe que se você se arrependeu de verdade, você não faria de novo. E ele pega esse arrependimento, pega esse pecado e aí sim ele lança no mar do esquecimento, pelo que diz a palavra, e ele, a partir daí, ele vai escrever uma história para você.
Ele vai planejar alguma coisa para sua vida em cima daquilo que ficou, daquilo que sobrou da história. Seja uma doença permanente, seja filhos de outros relacionamentos, seja feridas abertas, feridas terríveis de famílias destruídas, seja um assassinato que você carrega nas suas costas, seja o que for. Não importa o fundo do poço aonde você se meteu. Deus, ele consegue, ele é o único que consegue, ele é o único que tem poder de escrever uma nova história a partir daí, com tudo aquilo que for permanente da sua história, com tudo aquilo que o inimigo deixou de rastro na sua vida. Deus pega tudo aquilo ali e faz uma nova história para você. Ele consegue restaurar a sua vida, a ponto de você ter um final feliz, se você estiver sendo realmente sincero com ele. Foi assim com Sansão, né? Sansão teve uma vida de pecado, uma atrás da outra, não foi um pecado só. O pecado de Sansão não foi só Dalila, né? Quem leu lá o livro sabe que Sansão ele vinha pecando cotidianamente, até que ele conseguiu fazer a cagada monstro que foi se entregar a Dalila e entregar o seu segredo para ela. Mas a palavra do Senhor diz que depois que tudo aconteceu, ele realmente teve o seu arrependimento dentro do seu coração e o seu cabelo voltou a crescer. Ele teve a força do Espírito Santo no último momento da vida dele, onde ele orou: Deus, me concede de novo esse poder, para que eu venha fazer aquilo que o Senhor propôs na minha vida, que é destruir os filisteus. E Deus fez isso. Ele teve realmente essa força no último momento da sua vida, indicando que Deus, ele é o único que consegue. Gente, tem histórias de pessoas que a gente olha e a gente não consegue imaginar uma saída para a tamanha desgraça que aconteceu na vida da pessoa. Com as próprias mãos, né? Na maioria das vezes, a gente com as próprias mãos, a gente se coloca numa situação que não tem, aparentemente, aos olhos humanos, não tem solução. Mas Deus, ele consegue, ele é o único que consegue dar solução e escrever uma nova história para você. Que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Eu tenho certeza que Deus já colocou alguém no seu coração para que você envie esse vídeo, para que tenha esperança da vida eterna, esperança de salvação, esperança de restauração e de uma nova história. Então já compartilha com essa pessoa agora e fique firme em nome de Jesus. Tchau!